que é a história, Flávia? O que é a história? Então, a gente sempre pensa um pouquinho, né, essa introdução, né, à ciência, à história, ela é muito importante. A gente já faz isso bastante tempo em sala de aula, né? Mas isso tem a história é uma ciência que estuda a ação de mulheres no tempo, né? E para que a gente consiga, né, estudar e entender tudo o que aconteceu e que acontece, é necessário muita pesquisa, muito trabalho. Por trás de tudo que a gente está falando, tem muita pesquisa, uma pesquisa intensa, né? Tem muita leitura historiográfica. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que história não é brincadeira. História é coisa muito séria, né? É muito fácil você montar um canal, né? Fazer um canal no YouTube e começar a falar de história, como muita gente tem feito, inclusive, né? Mas não são historiadores, né? Às vezes, os alunos costumam me questionar, mas, professora, quem não é historiador pode falar de história? Com propriedade, não. Né? Com propriedade, não. Com propriedade, somente hoje. Não é à toa que nós ficamos tanto tempo dentro das universidades e depois fazendo mestrado, doutorado e pós-graduações, né? E cursos de extensão, né? Para qualquer pessoa no celular gravar um vídeo e ousar falar sobre o que não sabe, o que não estudou, o que não buscou. É claro que a gente tem as ciências irmãs que também vão falar de história, né? A gente tem, por exemplo, jornalistas que fazem isso, mas tem lá uma ajuda de historiadores, né? Uma história é uma ciência, que está muito claro, uma ciência para nomes. Ele não é historiador falar sobre história. Então, ele está, né, ele tem essa possibilidade. Agora, precisa desse apoio de quem entende, né? A gente vive um momento muito complicado, porque qualquer pessoa pode, como eu falei, pegar o celular, gravar um vídeo e falar de história, né? Mas eu acho que para a gente entender com propriedade, tem que ser um historiador. O que você acha, Padre? O papel do historiador é fundamental nesse processo, né? É ele que, né, se qualifica para olhar, né, vestígios históricos, olhar o passado, olhar, né, todas as tramas que ocorrem aí nesse contexto, né, e interpretar e trazer ali, apresentar para a gente um parecer, né? A pessoa ela é especializada nisso, né? Ela não é um aventureiro, né? Então é importante a gente valorizar o papel desse profissional, né? Porque se a gente for observar, vocês falaram da questão do jornalista, mas se a gente for pensar no próprio carnaval, você tem uma equipe de historiadores por trás, né? No cinema, na televisão, enfim, a gente tem ali todo um cuidado para que, né, absurdos não aconteçam, né, na hora de apresentar um fato histórico, né? Eu me lembro de, né, coisas como, né, a marca de ar-condicionado numa filmagem do século XIX, um relógio de pulso do século XVIII, um celular, são coisas assim que são absurdas, né? E aí o papel desse profissional é importante justamente para, né, que esses erros, esses absurdos... Uma série de coisas que vão acontecendo e você tem que estar sempre pesquisando e procurando fontes, né? Ontem a gente conversava sobre o que infelizmente aconteceu na Turquia e na Síria, né? E a gente vai começar a pensar em alguns vídeos para falar sobre esse assunto e imediatamente eu sou para poder falar sobre a história dessas duas regiões. Então, assim, é sempre um trabalho tem muito trabalho por trás de tudo que a gente vem apresentando para vocês e que todos os historiadores fazem, né? Aproveitando esse gancho da Flávia, eu vou perguntar para o Padreco, para que serve a história, Padreco? Desse terremoto é de uma mesquita que já foi destruída 4 vezes por terremotos, né? E aí a gente pode perguntar, como é que você continua construindo, né, uma mesquita no mesmo lugar, sabendo que ali a probabilidade de ter,
né, novos terremotos, tanto é que um dos apelidos dessa mesquita é a mesquita do terremoto, né, sabendo que isso vai acontecer. E aí é importante a gente ter a ideia de que história é uma ciência, mas ela não é uma ciência exata, ela não é uma equação matemática, né? A história está intimamente relacionada com, né, o ser humano, né, com a vivência, com a cultura, com a questão dos costumes do ser humano. Então, você construir uma mesquita no local que, né, já tiveram outros templos destruídos é uma coisa que você só vai entender pela história. É a relação daquele povo com aquele local, a relação, né, um local que é histórico para eles, que é um local em que seus antepassados viveram, né? É um local que até a sua religiosidade foi sendo construída, então não tem como você não construir um templo naquela localidade, né? Então a história ela tem essa função, Pablo. A função dela é fazer com que a gente entenda, né, que as ações humanas elas estão, né, intimamente relacionadas com tudo aquilo que o cerca, né? Com os elementos naturais que estão em volta, e aí você vai entender, né, qual é o prato típico de uma determinada região, né? Qual é o tipo de bebida, qual é a relação com a água, qual é a relação com o meio ambiente. Isso aí você vai só entender através da história, né? Da mesma forma, né, como é que os seus costumes, como é que as suas danças, como é que o seu idioma foi sendo construído, né? Qual é a influência, né, de um povo em relação a outros povos. Isso é através de um estudo histórico que a gente tem, né, essas informações. Então, o papel desse profissional, né, que nós, né, nos incluímos, ele é fundamental, né? E para você, né, fazer um estudo do presente, a gente sempre estudou lá, né, o que é história, né? História é a ciência que estuda o passado para, né, observar o presente. A história é mais do que isso, né? A história é a gente, né, construir esse presente, né? O passado não é a gente olhar para trás e falar assim, não vamos repetir. A gente está vendo que erros do passado, né, estão sendo repetidos. Né? E por que estão sendo repetidos? Né? É através de um estudo histórico que a gente consegue encontrar algumas dessas respostas. Né? E essas respostas elas podem, né, ser satisfatórias para a gente ou não. Né? Porque o ser humano ele é imprevisível. Né? Então você acha que a coisa está indo linear, e aí, né, a gente sempre estudou, né, na escola que a história linear, geralmente a professorinha, né, fazia aquela linha do tempo, mas a história não é isso não, a história não é isso não, porque as coisas podem, né, retornar, elas vão retornar com novos personagens, ela vai retornar num novo contexto, mas essa questão da imprevisibilidade do ser humano é fundamental, né, Flávia? A história, a gente já falou disso aqui em outros programas, a história faz a gente sair do senso comum, né? Eu sempre gosto de pensar história dessa forma, ela mexe com as suas estruturas, ela te faz sair do senso comum e ao senso crítico, que aliás está faltando no Brasil e no mundo, né? As pessoas precisam pensar um pouquinho fora do seu mundo, fora da sua caixinha, ver outras realidades. O exemplo que você deu aí dessa mesquita, né, é importantíssimo, porque você está realmente pensando fora da caixinha, você está vendo uma outra realidade. Caramba, eles, né, vão reconstruir essa mesquita, porque tem uma importância absurda na vida deles, na história deles, na religiosidade deles. Eu coloquei aqui, pensando na importância, por que estudo história, a importância da história, eu peguei aqui alguns sinais que uma historiadora chamada Joelze Esther Domingues, ela tem uma página chamada Ensinar História, que eu gosto muito, é uma dica aí para vocês também,
né, ela coloca 10 pontos, né? Por que a gente estuda história, né? Eu trouxe 3, que eu acho que são super atuais, tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando. Identificar sinais de retrocesso. Porque está falando que tem uma parcela da população que abraçou o fascismo, que nem fascismo, mas que está abraçando o fascismo e está achando tudo lindo, né? Porque esses acontecimentos que marcaram a história da humanidade, a escravidão, os genocídios, guerras, né? Deixaram marcas, né? E volta e meia voltam a nos assombrar, né? Então, o historiador ele tem essa capacidade de compreender isso, né? E de tentar identificar esses sinais. Por que o racismo persiste? Né? Por que a gente conseguiu comparar o que aconteceu com os Yanomamis com o que aconteceu com os judeus na época do nazismo? Né? Isso é o olhar histórico, é o olhar do historiador sobre essas situações. A história também nos faz ser capazes de confrontar ideias, né? A gente consegue entender que tem inúmeras correntes de pensamento, né? Que não existe uma verdade universal, isso é importantíssimo. Não existe uma história única. Aliás, o perigo que é estar numa história única, né? Não existe uma história única, e a gente consegue entender todas essas correntes de pensamento, pensar por que essas correntes se chocam ou por que elas se complementam. E posicionar, né? Eu estudo história e eu busco referências para ter consciência das coisas que acontecem. Né? Então, dos 10 pontos que essa historiadora traz, eu trouxe esses 3 para a gente pensar um pouquinho nessas situações.